Como este é um gabinete muito antigo e pequeno, porém veja que ele já é branco, né? O que já é uma coisa legal também. Com os LEDs coloridos vai ficar bem iluminado e bem bacana. Eu já vou colocar o DVD primeiro e o HD. Vai ser esse daqui de 250 provisoriamente, tá? Depois eu coloco um SSD um pouco maior ou menor, não sei como que vai ser o destino dela, se vai ser máquina gamer ou se vai ser um caixa PDV. Mas uma curiosidade muito interessante sobre o desk da década de 90 de 2000, repare bem que aqui estão as marcações. Não dá pra ver muito bem, né? Eu vou dar um jeito de mostrar aqui bem direitinho. Vocês estão vendo? Eu marquei com caneta para ficar um pouco mais visível. Estão vendo aqui? Na linha do MA tem um jumper. Olha lá. Significa que ele está em primário master. E olha só o IDE 39 pinos e 40, identificando que a linha de cima, o último, é o 39 e o de baixo é o 40. Lá no início tem o 1 e o 2. E aqui nessa linha está do lado esquerdo o 5 positivo, identificando, mas é engraçado que ele tem o fio lá na fonte ATX, que é o fio vermelho de 5 volts. E se você pesquisar bem, você vai ver que o laranja ele é 3.3 volts, tá? O segundo está vazio, não pode ter nada, e o terceiro também não pode ter nada. O segundo ele é slave, tá? É o slave. O terceiro é por acaso que na época de ouro, né? Onde tinha desktops torre com 5 DVDs, eles faziam cópias, faziam milhares de cópias para revenda de sistemas operacionais e softwares e música também, né? Se usava, caso tivesse mais de 5 DVDs, não poderia utilizar o primário master, porque ia dar conflito. Então tem que colocar em cabo select, o terceiro. Olha lá, é um S cable select, significando que eu tenho mais de 2 unidades na torre. Essa aqui, porventura, só cabe 2. Quem tinha e fazia cópia, tinha uma torre que cabia pelo menos 5. E aí aqui espetava o jumper na terceira opção, significando que está colocando o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto drive para replicar sistemas operacionais e música. Depois, quando começou a ter muita problemas com direitos autorais, aí fizeram a lei e aí virou a cópia de DVD e CD de música ou de sistema operacional. Isso aqui que é reservado para quem vai usar o modo analógico. Lá na placa tem a entradinha com 3 pinos, né? Vamos ver onde ela tá ali, ó. Essa daqui. Você vai colocar um cabinho de 4 terminais aqui, já é o encaixe dele, já é correto, já é certo. Por isso não dá para ficar mudando o jumper, né, do o GND e o preto, quer dizer, o GND e o preto, né, o vermelho e o branco, à toa, né? Ele já vem certo para ser encaixado aqui. Não era recomendado ficar mexendo nisso. E ele já tem o encaixe correto já. Ele deve ter um aqui em cima, em algum lugar, né? Com certeza na hora que eu for ligar eu vou usar um cabinho do DVD para a placa. Eu vou colocar nesse preto aqui, nesse primário aqui. E aí eu vou jogar o DVD daqui para cá, se transformando em modo analógico. Mas não basta somente fazer isso. Tem que ir lá no sistema operacional e fazer a alteração de modo digital para modo analógico, tá? Para que ele trabalhe somente via cabo, né? Direto pelo cabo. Porque ele está fazendo a transferência do áudio e da música junto aqui com os dados aqui na IDE. O terceiro também é uma coisa de áudio, né, mas não precisa utilizar. Ou então você não tiver o cabo que tem a entradinha aqui nesse segundo plug, não vai influenciar em muita coisa no seu equipamento. É nostálgico, antigo.
vai funcionar bem confortável, não vai gerar nenhum aquecimento no processador também, não vai pesar tanto, né? Questão de kbytes isso daí. Inclusive também tem aquele caso que se você tiver com um CD já espetado na gaveta e estiver no master e lá na BIOS estiver como modo primário, ele vai encontrar primeiro o sistema operacional do CD e vai abrir já direto a instalação do CD. Ou se for uma live CD, né, daqueles CDs da época que abria o sistema operacional primeiro, já direto, né, para você, do tipo Ubuntu, muito na época era muito comum ter Ubuntu na época que abre primeiro o sistema operacional para você testar. Isso dentro de um CD que eu mostrei na live lá, né, no vídeo anterior sobre a escolha de distro. Então ele vai pegar primeiro o sistema operacional e aí você tem que fazer alteração lá na BIOS também. Antigamente, né, tinha que fazer alteração na BIOS para pegar primeiro se caso queresse instalar ou fazer reparo, pegar primeiro o DVD, o CD e depois fazer a instalação. As máquinas 486 bem mais antiga, a MMX, tinha muito problema, muito conflito. Quem não conseguia ainda configurar e não sabia fazer o ajuste, e muitos técnicos já deixavam no slave já direto, para que ela passe pelo sistema, entre no caso do sistema operacional, vai direto para HD. A IDE vai procurar primeiro o sistema operacional já de uma vez. Lá na HD IDE também deixar em master. Olha, uma HD de 80. As identificações do jumper estão bem aqui embaixo. Olha só. O slave está em segundo. O master é o terceiro. E se por acaso tiver 5 HDs, tem que usar o terceiro item, que é não plugar nada, que é cabo select slave para vários HDs. Repare que também tem mais uma informação aqui, ó. Se eu quiser usar o cable select, que é o CS, né, no caso, vários HDs, eu também posso posicionar no pino 1 e 2. E aqui a informação onde está o plug, né, da fonte, o conector da fonte. Veja que ele tem cortadinho em cima, chanfrado em cima, para identificar que o amarelo está do lado do mesmo jeito daqui, ó. E inclusive ele tem esta posição da mesma forma que o SATA também tem, não tem como colocar errado. Então o IDE da época um pouco mais de tecnologia, porque tem 80 GB, né? Voltando no tempo um pouco mais, na década de 90 era tudo 1 GB, 500 MB, HDs de 500 MB, de 50, 100 megas, era SCSI, né? Esse IDE era um pouco maior, ele era bem, alguns tinham menos pinos também. Tinha outros também da época que tinham muito com mais de pinos e era bem mais largo, né? Por isso você vê torres aí bem mais pesadas e bem maiores, né? Usavam um material de aço um material bem mais forte, né? Então fica aí um pouco de curiosidade. Você vê que na própria placa está identificando 5 volts e lá também tem os dos 12 volts, né? E aqui o jumper, né? Todos os jumpers. Era isso que nós passava, né? Mas eu sempre utilizei no master, configurei na BIOS o arranque como primário master e o sistema operacional como primário master. Eu nunca tive problema de conflito. E eu pegava muitos casos para fazer o reparo de que alguns técnicos não conseguiam instalar o sistema operacional e não estava conseguindo botar o sistema operacional porque o jumper estava no master, o DVD, o CD no master e os dois em primário, e lá na BIOS estavam os dois em primário. Aí dava um conflito lá, tinha que fazer um ajuste e separar lá na BIOS, deixar no primeiro banco um no master e um outro no segundo. Ou tem uma segunda opção para as BIOS de antigamente tinha uma opção para colocar 2 master, inclusive 2 master sistema operacional, 2 HD que seja master. Aí já chamava de secundário master, né? Mas às vezes dava conflito e aí tinha que configurar alguma coisa lá na BIOS. Aí teca delete, entrava lá, fazia o reparozinho e aí a gente escolhia na frente do cliente qual era o sistema que ele queria utilizar para deixar como primeiro. E muitas das vezes o primeiro sistema estava no segundo HD, aí tinha que inverter o cabo e tinha que pegar aqui, ó, tá vendo o primário IDE, o branco seria o secundário master. Eu tinha que pegar o sistema que estava no segundo e colocar no primeiro, quer dizer, isto é em outras placas antigas, né? Isso foi na década de 90, era MMX. Era 486, 4 HDs, sendo que o primeiro era master, o resto era tudo slave, era para servidor. Com certeza na foto não vai ser DDR, né? Vai ser memória EDO, talvez, né? A DIMM, talvez vai ser a memória DIMM. Aqui só tem um corte, quer dizer, a memória DIMM tem 2 cortes, um aqui e um mais ou menos ali. Então de jumper não precisa fazer nada. E também fica aí esse papo sobre DVD da década de 2000, né? IDE e jumper. Eu vou usar ela
Aqui, como o primário master mesmo, o jumper tem que estar aqui, está na forma correta. Em hipótese alguma, coloque mais jumpers aqui no segundo ou no terceiro. Aqui tem que estar vazio. Não coloque nunca, se por acaso tiver fazendo alguma configuração em um DVD ou HD e IDE que vai utilizar jumper. De forma nenhuma você deve respeitar o jumper no conector do segundo e na terceira linha. Você vai danificar muitas peças, tanto como o DVD ou a placa-mãe, né? Porque a corrente vai passar e ela vai dar retorno para a placa-mãe. A placa-mãe pode até desligar na hora, queimando algum fusível daqui na ilha, na entrada daqui. Para encerrar, vamos medir a fonte e daqui a pouco a gente vai abrir para medir a fonte. Eu já vou deixar desligado e aqui está o cabo de energia, já está plugado nessa 110 aqui nessa parte aqui, pra gente fazer um teste. Vamos colocar o multímetro, não aquele, né, que aquele é para vender, né? Então não posso tirar do lacre. Vamos pegar um multímetro e vamos medir um dos conectores aqui, este, e também que esse aqui, no caso, eu acho que é o 12 negativo, a gente vai saber depois. E aqui os conectores vermelho e o amarelo, né? Tem que ser o do IDE pra gente conseguir expor o pino aqui. Vamos medir aqui e vamos fazer um teste com a fonte ATX. Mas um teste com fonte ATX demora, então você clica no próximo vídeo para poder ver e aprender sobre o teste.